Vamos a São Paulo para uma entrevista com o economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues. Otílio Rodrigues. Eu estou aqui num ambiente meio improvisado. Estava aqui num evento que terminou agora e eu tive que encontrar aqui um local onde a gente possa conversar. Mas vamos lá. É isso, Otílio. Felizmente a gente consegue ir se virando nos 30, como dizem no popular. Otílio, um dos grandes assuntos do momento tem sido esse problema das apostas eletrônicas, inclusive já envolvendo aí personalidades, influencer, já aconteceram prisões. Como é que você está acompanhando esses fatos e quais os aspectos que você poderia destacar em relação a essas chamadas bets, as apostas eletrônicas? A situação está assumindo uma gravidade nunca vista. E talvez isso seja uma demonstração do problema que o país enfrenta, né? Assim, a desilusão que as pessoas têm e assim, a falta de esperança, isso leva as pessoas a cometerem desatinos, porque o Banco Central, o Bacen, divulgou uma estatística essa semana em que apresenta que, veja só, 1/4, 25% dos cadastrados na Bolsa Família aplicaram nessas apostas esportivas cerca de 3 bilhões de reais. Imagine, são as famílias mais vulneráveis que estão embarcando em uma ilusão. Porque a gente sabe que, estatisticamente, pela lei da probabilidade, o jogo nunca foi favorável ao apostador. Você vende uma ilusão e porque um ou outro ganha, e aí as pessoas acreditam que eles também podem ganhar, talvez numa situação de desespero. A gente está vendo, inclusive, nesse estudo do Banco Central também, mostrou que o índice de inadimplência brasileira, né, as pessoas estão deixando de pagar os seus compromissos financeiros por conta do comprometimento do seu orçamento. Então, essas apostas estão tendo impacto direto no índice de inadimplência. O Banco Central captou, porque através do PIX, vale registrar aqui que o PIX, as transações eletrônicas, foi uma grande inovação tecnológica brasileira, né? Que é um exemplo mundial. E através desse sistema, você permite essas estatísticas, né? Então, foi através da análise apenas do PIX. Não levou em conta, por exemplo, cartão de crédito, não levou em conta as apostas feitas em dinheiro e por outros meios de pagamento. Eu acho que essa situação está assumindo uma gravidade que não pode, o governo vai ter que tomar uma medida. Nós estamos vendo que está sendo discutido no Congresso uma regulamentação e vai ter que ser regulamentado. Não pode continuar desse jeito, porque essas apostas, elas mexem com, vamos dizer assim, um anseio antigo da humanidade, que sempre as pessoas buscaram a solução fácil. Então, o jogo é um vício, o jogo é uma situação de saúde pública. Então, assim como a droga, como outros vícios, então o jogo é um vício deletério que pode acabar com uma família, com um patrimônio. Tem diversos exemplos. Eu mesmo conheci aí em Pico, não vamos citar nomes aqui, mas eu conheci pessoas inteligentes, de famílias assim, que tinham uma boa estrutura patrimonial e, vamos dizer assim, perderam muito do seu patrimônio, jogaram fora, desperdiçaram, viciadas no jogo. E só vai mudando, né? Agora a tecnologia permitiu, porque antes tinha que ser o jogo presencial, você tinha que sair, se deslocar, ir até um cassino, ir até um local onde se apostava. Agora não. O problema de agora é que a tecnologia permitiu que essas apostas sejam feitas online. Você está vendo aí na mídia, nos meios de comunicação, nas redes sociais, artistas, atletas fazendo publicidade, fazendo propaganda, criando ilusão, alimentando ilusão. Talvez o maior jogador brasileiro da atualidade, o próprio Neymar, ele é um garoto propaganda de uma dessas casas de apostas. A situação é grave. Existe alguma forma, algum mecanismo, né, algum recurso que as pessoas podem se proteger, especialmente aqueles mais vulneráveis? Eu só queria fazer aqui um brevíssimo
parênteses para parabenizá-lo. Eu vejo que você está aí num ambiente agora de muita movimentação. Transmite-se uma ideia de dinamismo, de movimento. A pergunta é, as pessoas mais vulneráveis, existe alguma forma, algum recurso que elas podem se proteger? Olha, Erivan, não tenha dúvida que, assim, primeiro ponto que é bom a gente destacar, proibição não é a melhor solução. Existem diversos exemplos na história quando se tentou proibir atividades, né, ilícitas, ilegais, que o efeito, o tiro saiu pela culatra. O exemplo célebre é a famosa Lei Seca nos Estados Unidos. Lá na década de 30, né, lá nos Estados Unidos, quando se começou a sair alguns dos estudos científicos sobre os malefícios do álcool e o vício do alcoolismo, o governo, naquela época do Roosevelt, tentou proibir a venda de bebidas alcoólicas. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que o efeito foi muito pior, foi catastrófico, porque aí a máfia, as organizações criminosas começaram a ganhar muito dinheiro de forma ilegal e as pessoas não deixaram de consumir. Não adianta querer proibir o jogo, não seria a melhor alternativa. Quando você pergunta qual seria a solução, como que as pessoas mais vulneráveis, elas podem de alguma maneira se proteger disso, não tem nenhuma dúvida que o primeiro passo seria a informação, a educação. O governo teria que investir muito em educação, em disseminação da informação, para que as pessoas tomem consciência disso. É claro que nós não temos a ilusão de achar que só isso vai resolver. O segundo ponto que deveria ser feito é uma regulamentação rigorosa. Algumas atividades, como por exemplo o fumo, né, o tabagismo e o próprio alcoolismo, existem hoje no mundo inteiro sérias restrições à publicidade desse tipo de produto. Então você vê hoje que a publicidade do fumo, né, do cigarro e a publicidade de bebidas alcoólicas, que são atividades ilícitas, ou que são atividades lícitas, mas são vícios, elas foram regulamentadas e não é mais feito assim livremente. Então existem muitas restrições. É necessário, o Congresso Nacional está discutindo isso, na lei de regulamentação dessas empresas BETs, né, que foi dado 6 meses para que se chegue no Congresso Nacional, que se chegue a um consenso sobre uma legislação própria. Então, essa regulamentação, ela tem que ser rigorosa, ela tem que contemplar, por exemplo, essa questão da publicidade, a questão também da regulamentação. Existem muitas empresas explorando a boa-fé das pessoas mais simples e uma boa parte dessas empresas de apostas esportivas que houve uma explosão no Brasil. Segundo o último dado que eu coletei na internet, existem 56 empresas de apostas registradas e uma boa parte dessas empresas, elas têm sua sede no exterior, em paraísos fiscais, que é para fugir dos controles estatais, né, de governo. Então, essa regulamentação que tem que passar pelo Congresso Nacional tem que ter uma lei rigorosa, né, que estabeleça alguns critérios, né? Por exemplo, capital, o nível de capital exigido, que tem uma sede ou uma representação no Brasil, não pode ser em paraísos fiscais, porque tem inclusive vários casos brasileiros, né, de fraudes, né, dessas empresas, né, que não pagaram as pessoas que foram premiadas e depois não tinham como acionar judicialmente, porque a sede dessas empresas estava em paraísos fiscais do exterior. Então esse é um ponto. Tem também o caso da máfia dos jogos, né? Todo mundo sabe que o futebol é uma paixão nacional, então hoje a gente vê aí na TV, nas mídias, diversas empresas anunciando esse tipo de aposta de jogos, né, do futebol, aposta em resultados, aposta em classificação, todo tipo de aposta. Se você entrar no Google ou em qualquer um desses programas de inteligência artificial e digitar lá uma busca sobre essas empresas, existem muitas. A legislação tem que ser rigorosa nesse ponto, né? Então eu diria que uma questão é educação, outra questão é a regulamentação, a legislação rigorosa, né?
e aí talvez consiga minimizar o problema. Resolver eliminar não vai conseguir. Mas não tenho dúvida que o melhor remédio, o antídoto contra esse tipo de situação é a informação, a educação, circular, a formação da boa informação com base na ciência, né? E também uma outra solução que deve ser apresentada para minimizar o problema é que o sistema público de saúde possa atender essas pessoas que são viciadas, que é uma doença. O vício é uma doença, é um desequilíbrio psicológico, emocional, psicossomático, né? Então, essas pessoas que são viciadas, né, eles têm que ser tratados como uma pessoa doente. Assim como tem os alcoólicos anônimos, né? Hoje já existem os jogadores anônimos, né? Então existem algumas iniciativas, como por exemplo, o Hospital de Psiquiatria da USP tem um programa direcionado, voltado só para essas pessoas que apresentam esse tipo de problema. E eu acho que a solução vai ser por aí.